paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de adultos da nossa revista da CPAD, segundo trimestre de 2021. Estamos tratando nesse trimestre sobre dons ministeriais, sobre ministérios. E hoje, na lição 10, equivalente ao dia 6 de junho de 2021, nós vamos estudar sobre o tema o ministério de mestre ou doutor. Texto áudio. Antes de eu ler o texto áudio, deixa aqui embaixo o seu gostei, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, tá? E deixe também seus comentários, eles são muito importantes para nós. Texto áudio. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. Verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Leitura bíblica em classe, nós vamos ler Mateus 7, 28 e 29, Atos capítulo 13, versículo 1, Romanos 12, 6 e 7 e também Tiago capítulo 3, versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Os objetivos desta aula: primeiro, aprender que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência. Segundo objetivo, identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. E terceiro objetivo, saber da importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Temos aqui então a palavra-chave: doutor ou mestre é pessoa que manifesta sapiência, pessoa que manifesta sabedoria, conhecimento, Vamos à introdução. Ele diz assim: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias e etc. Então, a cultura em que a pessoa vive precisa ter o discernimento. A igreja precisa discernir o que é do reino de Deus e o que é do reino deste mundo. Tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve se esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Romanos 12, 7, se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Dedicação, prioridade. Vamos em 1 Timóteo 4 e o versículo 13, texto muito conhecido: persiste em ler, exortar e ensinar
até que eu vá. Então, persiste em ensinar, né? Que haja dedicação. É uma tarefa importante e indispensável, que exige muito de quem a desempenha. Então, quem é mestre, quem é doutor, né? Ele é sempre mais exigido de leitura, de conteúdo, exigido de apresentação, de modelo e etc e tal. Mas vamos ver o tópico 1, Jesus, o mestre por excelência. O mestre da Galileia, doutor incomparável, está falando de Jesus, Mateus 4, 23 diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Então, tudo que Jesus ensinava, falava, né, era inflamado pelo amor que ele tinha pelo ser humano, pelo outro, né, pelas diversas classes de pessoas, né? Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade, conforme a leitura bíblica em classe, né? Diz que a multidão se admirou da sua doutrina. Versículo 29, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas, ou seja, Jesus ele dava o exemplo, Jesus demonstrava amor, Jesus ele praticava aquilo que ele falava, isso denotava autoridade. A verdade emanava da pessoa de Jesus, então ele falava e as pessoas criam. Os que o ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Não tinha outra, não tinha meio termo. Ou se amava Jesus completamente, ou se odiava a ponto de matá-lo, como os religiosos da época o fizeram. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Então Jesus ele tinha esse dom, ele trazia à tona a consciência daquele que estava passivo, daquele que estava acomodado, e aquietava o coração daquele que estava transtornado, que estava perturbado. Tanto que ele disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então veja que Jesus, para esses, ele era o remédio, né? Mas vamos ao subtópico 2, o mestre divino. Então ele era o mestre da Galileia, pregou em toda a Galileia, nas sinagogas, tá? Ele era um mestre divino. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, todos nós já ouvimos falar, capítulo 3 do Evangelho de João, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, está falando de Nicodemos, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Vejamos isso lá em João. Abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal, por gentileza, vai até o capítulo 3, onde tem o texto áudio da Bíblia. Lá no versículo 1 e 2, João 3, 1 e 2, diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então Nicodemos reconheceu que Jesus ele era um mestre vindo de Deus. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus,
afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Então Jesus, ele era o mestre divino, o mestre que veio do céu. Conforme já falamos na aula anterior, Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Então ele era um mestre capacitado pelo Pai. Número 3, o mestre da humildade. Talvez essa daqui pegue todos nós de jeito, né? O mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, está fazendo referência a João 3, a João 13, versículos 4 e 5, e aí ele cita esses versículos, né? Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando a toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Que cena chocante para os judeus! A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Vejamos aí esse versículo 6 de João 13, essa perplexidade de Pedro. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Ele se achou indigno, aquilo absurdo, né? Para Pedro era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas, né? De alunos ignorantes, de pessoas que não sabiam nada. Jesus era um mestre e deu o exemplo aos discípulos. O Emanuel, que significa Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas, conforme está escrito em João 6,63, era um discurso, era palavras de vida. Vamos ver João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então as palavras de Jesus, elas faziam viver. Não eram meras palavras humanas aprendidas nos bancos escolares da época, não. As palavras de Jesus eram palavras do Divino Mestre, palavras de vida. Ele nos convida a fazer o mesmo, lá em João 13, né, do versículo 13 ao 15, que o comentarista vai citar, ele diz: Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Ou seja, ele como mestre, agora aqui ele demonstra a ser mestre também na arte da humildade, de servir o outro. Imagine Jesus lavando aqueles pés calosos, né, de homens rudes, pescadores, andarilhos ali da região da Palestina, lavando os pés de Judas Iscariotes, que ele bem, nesse mesmo texto, ele fala que havia um que o trairia, e ele já sabia que era Judas Iscariotes, e mesmo assim ele lavou os pés do seu traidor, daquele que o venderia. Então veja que Jesus aqui ele dá um exemplo de humildade, para que eu e você possamos imitá-lo, seguir o exemplo do mestre. Então, nesse texto, Jesus era o mestre da Galileia, o mestre divino e o mestre da humildade. Resumindo aqui, Jesus, o mestre da Galileia, é reconhecido no Novo Testamento
tanto como o mestre divino quanto o mestre da humildade. Vamos às perguntas aí. Quais eram as duas opções de quem ouvia o mestre dos mestres? O que acontecia com quem ouvia Jesus falar? Segundo, o que Jesus fez a fim de ensinar acerca da humildade? O que ele fez aí nesse subtópico 3? Já dei até a dica onde está a resposta, hein? Pois você não fala que eu estou dificultando. Vamos ao tópico número 2, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Primeiro, uma ordem de Jesus. Antes de ascender ao céu, antes de subir para a glória, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem. E aí ele cita Mateus 28, 19 e 20. Ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, no capítulo 2, do versículo 1 ao 6, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Tanto é que quase 3.000 almas se converteram depois dessa pregação do apóstolo Pedro. Está lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Nós já vimos isso em lições anteriores, mas não custa lermos Efésios 4 e o versículo 11, que é baseado nele que está essa lição, essas 13 lições desse trimestre. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tá? Ou mestres ou doutores. Esse dom é uma capacitação, sobrenatural do Espírito. Então, você se tornar um mestre formado nos bancos de uma faculdade, você fazer mestrado, fazer doutorado, isso daí você consegue estudando, pagando ou fazendo em universidades públicas, estaduais e etc. Tá? Mas aqui, esse dom ministerial de mestre ou doutor, ele é diferente. Tá? Ele é um dom vindo do Espírito Santo, dado pelo Espírito Santo. Tá? Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Conforme a gente fala em toda a aula da escola dominical, mesmo você recebendo o dom, seja ele qual for, de profeta, dom de mestre, dom de pastorear, de ministrar, é muito importante que você se prepare, que você aprenda, que você leia, que você faça cursos, que você assista congressos, que você seja mentoreado por algum desses líderes para você aprender como praticar o dom que você recebeu. Então, não se deve descuidar da formação intelectual, tá? Leituras de bons livros, de bons textos, para poder você ser bem usado pelo Espírito Santo de Deus no dom de ensinar. Vamos ao subtópico 2. Era uma ordem de Jesus então, e era no subtópico 2 a doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2:42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos
e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Está lá em Atos 2:43. A doutrina dos apóstolos, entre aspas, aqui referida, trata-se do conjunto de ensinos de Cristo, ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes, que é o que todos os obreiros e pastores devem fazer: ensinar a palavra de Deus, ensinar os princípios do evangelho do reino de Deus, ensinar tudo que Jesus fez, como ele fez e como nós devemos seguir o seu exemplo. Então, a doutrina dos apóstolos, na verdade, se você quiser aprofundar esse conceito, é a doutrina de Cristo. É tudo aquilo que Jesus falou, ensinou e mandou que os apóstolos reproduzissem nos seus ministérios, tá bom? Essa é a doutrina dos apóstolos. Número 3, ensinamento persistente. Eu peço que você abra aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Espero que seja a Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, para você ler junto comigo. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico, foram os apóstolos de Cristo. Atos 5:42 diz assim: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Tá? No versículo 40 e 41 também. E concordaram com ele, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Então, os primeiros mestres faziam parte do colégio apostólico. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares, que hoje algumas denominações chamam de células, mas nós chamamos de grupos nos lares, culto nos lares, pequenos grupos e etc. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava, e aí ele vai citar Atos 20, 20 e 21, publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aí a partir do capítulo 9, 10 de Atos dos Apóstolos, aparecendo Paulo, Barnabé, aparecendo Silas e etc e tal, ganhando destaque aí no ensinamento sobre as Escrituras de Jesus, Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja de Antioquia, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, Atos 13, Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, que até então ainda não era Paulo, ele estava com seu nome ainda de Saulo. Então, nessa igreja havia esses ensinadores, mestres e doutores. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Afinal, estamos vivendo aí as portas do arrebatamento da igreja,
Por causa disso haverá bastante apostasia, muitos desistindo do evangelho e muitos falsos profetas e falsos mestres inseridos na igreja do arrebatamento para tentar levar várias pessoas a desviar-se da fé e a desistir do evangelho. Então, hoje mais do que nunca é necessário esse ministério de mestre e doutor para que haja um ensinamento persistente. Vamos ao resumo desse tópico. O ensino na igreja do primeiro século foi ordenado por Jesus para os apóstolos ensinarem persistentemente. Vamos às perguntas, então? Vamos ver se você está afiado e se eu estou fazendo um bom trabalho. Número 3. Qual foi a ordem de Jesus para a igreja antes de ascender ao céu? O que Jesus mandou a igreja fazer? Responda aí, por favor. Outra pergunta, de acordo com a lição, o que significa a doutrina dos apóstolos? Acho que eu acabei de fazer um resumo no tópico número 2. Então, responda aí, por favor, para eu saber que você é uma pessoa inteligente. Eu não estou aí, mas o Espírito Santo está. Vamos ao tópico número 3, a importância do dom ministerial de mestre. Então, falou-se aqui do ensino, né? A doutrina dos apóstolos, a ordem de Jesus e o ensinamento persistente. Agora, vamos ver sobre o dom ministerial de mestre. Primeiro, uma necessidade urgente da igreja, conforme terminamos de falar no tópico anterior. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas, ou seja, pessoas que tenham vocação para o ensino. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ela invista neles também. Aqui nós já falamos no tópico 1 do cuidado com a formação intelectual, estudar bons livros, ouvir boas mensagens, né? Aprender, cada vez mais aprender. Então Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que a igreja invista neles. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Então nós temos aqui 3 problemas graves quando não há preparo, né, e chamada de mestres na igreja. Primeiro problema, superficialidade bíblica. As pessoas não sabem nada da Bíblia. De repente você pergunta, quem foi Salomão? Alguém vai falar que foi aquele que matou o leão, né? Quem foi Davi? Vai falar que foi o profeta, que foi na casa de Jessé. Então, superficialidade, a pessoa não sabe nada da Bíblia, não sabe nada do Evangelho. Segundo, infantilidade espiritual. As pessoas confundem, as pessoas não têm a sua espiritualidade alicerçada na Bíblia Sagrada. E aí elas plantam bananeira, se penduram no teto e jogam paletó em cima dos outros. É uma bagunça, é um negócio, a infantilidade espiritual, coisa que num novo convertido ainda é até aceitável, mas em crente que já tem 50 anos de banco de igreja, fica muito complicado a gente aceitar. E o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Pedro falou isso na sua segunda carta, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. O cuidado que se deve ter com esses falsos. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações. Eu acho que eu estou lendo primeiro, né? É 2 Pedro.
Se você está em 2 Pedro, você está certo, eu estou errado. Mas vamos abrir aqui em 2 Pedro, na Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, Pedro profetizou aqui que haveria no nosso meio, no meio da igreja do Senhor, falsos mestres, falsos doutores. E nós devemos tomar muito cuidado com que eles são muito astuciosos, tudo que eles falam parece bom demais. Mas se você prestar bem atenção, eles vão se autodelatar em alguma coisa, tá? Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Vejamos aí Efésios 4:14, volte um pouquinho aí a Bíblia, as páginas, chega comigo aí em Gálatas, e do ladinho está Efésios, na Bíblia de Estudo Pentecostal, é lógico, né? No versículo 14 está aqui, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente, ou seja, mal intencionado, tá? Nós não podemos ser como meninos inconstantes, né? Quando você não tem bons ensinamentos bíblicos, né? Você fica pulando de galho em galho. Vamos ver Oséias capítulo 4, versículo 6. Eu sei que você pode citar ele de cor. Você é um homem inteligente, uma mulher inteligente, conhece muito da Bíblia. Mas vamos ler, não custa nada, né? Oséias capítulo 4, versículo 6. É só uma desculpa para eu falar da Bíblia de Estudo Pentecostal, né? O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do seu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Então, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu poderia falar aqui de vários exemplos de igrejas, por exemplo, que foram fechadas porque não se pregava a palavra de Deus, não se ensinava a palavra de Deus, e acabou então o povo dispersando, né? Subtópico 2, então, é uma necessidade urgente, esse dom ministerial de mestre. Número 2, a responsabilidade de um discipulado contínuo, um ensinamento permanente. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado nas águas, né? Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. Graças a Deus que na nossa denominação existe escola bíblica dominical, que é para as pessoas aprenderem e crescerem na fé, se tornarem maduras na fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Então, tanto o discipulador quanto aquele que está sendo discipulado estão crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, a responsabilidade de um discipulado contínuo, permanente. Número 3, requisitos necessários ao mestre. O que o mestre tem que ter? Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Então,
Como nós podemos ver que a pessoa é um mestre? Primeiro, um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. Vamos ver isso lá em 2 Timóteo. Abra sua Bíblia aí, 2 Timóteo capítulo 2. Eu já cheguei lá. Chega aí rapidinho para a gente ler. 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 10 ao 13. Diz assim: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, a pessoa, para ser mestre, ela não pode ter dúvida acerca da sua salvação. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nelas. Tá? Então, a pessoa ela não tem convicção, ela não tem certeza daquilo que ela está ensinando. Então, não pode. A pessoa tem que ter convicção da sua salvação em Cristo. Segunda característica do dom ministerial de mestre: o hábito de ler. Em nosso país, o Brasil, infelizmente, a leitura é um problema cultural. Eu, como professor de português, que o diga. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. 1 Timóteo 4:13, ele diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, tem que ler, precisa ler. A pessoa precisa ser leitor. 2 Timóteo 4:13, Paulo também, 1 Timóteo 4:13, ele diz assim, quando vieres, guarde bem o que eu vou te falar. Paulo estava preso, estava já praticamente condenado à morte, já estava faltando só marcar a data da sua execução. Aí ele escreve para Timóteo e diz assim, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Eu te pergunto, uma pessoa que está para morrer está preocupada com leitura? Mas Paulo estava. Ele falou, enquanto eu tiver vida, enquanto não me executarem, eu vou continuar lendo os pergaminhos, eu vou continuar pesquisando, lendo, procurando novas revelações na palavra de Deus. Olha que exemplo maravilhoso, como diria o nosso professor Isaías, dá até vontade de dar glória a Deus, não é verdade? Número 3, preparo intelectual, que é uma continuação da letra B, o hábito de ler. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Obviamente, as histórias que se passam na Bíblia aconteceram em outro país, em outra cultura, com outras formações e etc. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas e etc., para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. Hoje nós estávamos estudando justamente sobre isso daqui, Como fazer uma homilia, como fazer uma exegese, como utilizar a hermenêutica. O estudante da Bíblia, ele precisa ter preparo intelectual, ele precisa, se possível, fazer um curso teológico,
né? Aprender a palavra de Deus, conhecer o que é hermenêutica, exegese, conhecer a Bíblia, conhecer o mundo bíblico, a geografia bíblica. Tudo isso é preparo intelectual e é fundamental para quem quer ser mestre. E o último subtópico aqui, da letra D, do 3, um coração em chamas. Martin Lloyd-Jones, nossa, que bonito que eu falei agora, né? Martin Lloyd-Jones, né? Dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo, tá? É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Então, quanto mais teoria, quanto mais conhecimento e ferramenta o ensinador cristão tiver, melhor ele será usado pelo Espírito Santo. Portanto, precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias, e isto só será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Tá? Então, isso aqui é o que esse autor, esse especialista diz, que é a teologia em fogo, né? Vamos ver o resumo, então, desse subtópico 3, do tópico 3. O dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja local e também uma responsabilidade para um discipulado permanente. Vamos ver se você está afiado, se você captou os conceitos e princípios. Responda então, o que é necessário para que o ministério de ensino na igreja seja eficaz? O que é necessário para que esse ensino na igreja funcione? Assim nós concluímos essa lição número 10, né, sobre o ministério de mestre ou doutor. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço apertado e a paz do Senhor.